Atos 2, 42. Eu não posso ver jogo dia de culto. Fiquei chateado hoje. Amém? Não? Mas, graças a Deus que o louvor me libertou disso. Amém? Quem é tricolor aí também deve estar. A Bia deve estar chateada, né? A Biazinha lá. Atos capítulo 2, versículo 41. Você pode ficar de pé um pouquinho para a gente esticar a perna, senão vocês vão dormir. Enzo falou que gosta da minha pregação, Enzo. Então, Atos 2, 42. Diz assim, e perseveravam, versão Ara, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Senhor, nos dá entendimento da Tua palavra. Teu Espírito nos ajude nessa noite a compreender a Tua palavra e sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco. E muito mais do que isso, aplicando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo aí? Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu gosto, às vezes, de pesquisar a origem de algumas instituições. Algumas instituições que começaram muito do nada, do zero. Do zero. Que hoje, você olhando para essas instituições, você não consegue imaginar que elas começaram do zero. Estava lendo um pouquinho sobre a Casa de Bahia. Há uma polêmica, uma situação muito triste, que até mancha a história da Casa de Bahia, mas o início da Casa de Bahia, de um imigrante, de um descendente de judeu, é uma situação totalmente improvável. Aquele homem começa a trabalhar de casa em casa, vendendo utensílios domésticos, e vai trabalhando, e a coisa vai crescendo, e se tornou aí o que é a Casa de Bahia. Mas, infelizmente, tem uma parte muito triste da história deles, muito terrível, né? E que manchou muito essa história. Mas é interessante pensar em como que alguma coisa começa com alguém tão simples, alguém que vai de casa em casa e aquilo vai crescendo. Você ouve histórias sobre o Silvio Santos, por exemplo, que você fala assim, caramba, era um vendedor aqui de Niterói, como que pode chegar onde chegou? Então, você não consegue acreditar. Eu estava vendo algumas histórias, o criador do Habib's, deixa eu ver o nome dele aqui, Alberto Saraiva, também a mesma coisa. O pai vem para o Brasil, imigrante também, e começa a fazer tudo para ajudar o filho a ser médico, o Alberto a ser médico. O sonho do Alberto era ser médico, então o pai e a família se mobilizava para isso, para pagar os estudos dele. E aí, nisso, eles compraram uma padaria, a padaria não estava indo bem, e para piorar a situação, ele sofre um assalto, e o pai do Alberto é morto nesse assalto na padaria, e o Alberto larga a medicina, estudo, e assume aquela padaria, e fica anos e anos ali, várias coisas acontecem, falência. Eu só sei que, num determinado momento, alguém que lhe pede emprego, trabalhava com comida, como que é lá? Árabe, trabalhava com comida árabe e pede emprego, e a partir dali começa a fazer esfirra, e hoje o Habib's está entre as empresas de maior sucesso no Brasil, emprega 22 mil colaboradores, e tem 421 restaurantes em todo o Brasil, vende 600 milhões de esfirras por ano. Como que pode alguma coisa começar assim, com tragédia, com pessoas que não tinham nada, e se tornarem tão potentes? Por que eu estou falando isso? Quando a gente olha aqui nós acabamos de ler,
a história da igreja primitiva. Ela é chamada assim, porque é a igreja do primeiro século, a igreja inicial. Então, essa igreja também tem uma história interessante. Um filho de carpinteiro chamado Jesus, que reúne com alguns pescadores, alguns homens simples e que revoluciona o mundo e que chega até nós hoje. É claro que nós cremos que há uma questão espiritual envolvida. É claro que nós estamos falando do próprio Cristo, o próprio Deus, que nasce de Maria, encarna há 2000 e poucos anos atrás, mas que ele mesmo diz que ele nasceu antes da fundação do mundo. Ele morreu por nós antes da fundação do mundo. E que nada do que foi feito poderia ser feito sem ele. Ele estava na criação. Portanto, diz, façamos o homem, não faça o homem. Não é faço, mas façamos. A Trindade estava presente ali na criação. Mas é interessante pensar nisso, na origem do cristianismo. Como que algo tão simples revolucionou o mundo. Então, eu lembro, quando eu era um garoto, que a definição de história uma das definições de história ficou na minha mente. Eu vi a professora falou algo parecido com isso, não sei se eu esqueci alguma parte, mas ela dizia assim, história é estudar o passado para melhor compreender o presente e o futuro, alguma coisa desse tipo. História tem esse objetivo, você estudar o passado, primeiro para se conhecer, para conhecer a origem das coisas. Segundo, para você pensar no presente e tentar pensar no futuro melhor, talvez. Isso ficou na minha mente. Então, eu lembro também no estaleiro, quando trabalhando lá no estaleiro, que tinham construções gigantescas. Navios eram construídos, plataforma. Eu peguei 3 plataformas, P50, P54 e a mexilhão. E eu lembro que algumas construções tinham um chamado gabarito. Haviam peças chamadas de gabarito, que volta e meia, quando ia se iniciar aquela montagem, tinha que ir lá no escritório ou ir lá em algum local, buscar o gabarito, trazer para a obra e fazer uma comparação entre o gabarito e aquilo que estava sendo construído. Por quê? Para não perder a medida exata, para não perder a originalidade. Porque se você começa a montar algo a partir da sua memória ou lembrança apenas, e se você não tiver todo um cuidado, toda uma pesquisa, toda uma hermenêutica de interpretação, você vai começar a se distanciar daquele protótipo, daquela referência inicial. Teve um país que construiu alguns trens, encomendou alguns trens, muito caros, muito sofisticados. E aconteceu exatamente isso. Aquele trem foi construído a milhares de quilômetros daquele local onde ele seria instalado. E quando aqueles trens finalmente ficaram prontos e colocaram ele no lugar, ele não cabia no lugar. Por quê? Porque em algum momento alguém esqueceu aquela referência, aquela medida. Alguém esqueceu aquele gabarito. E as medidas sendo mudadas de pouco a pouco, produziram alguma coisa que não era original, que não estava no script, que não estava escrito, que não estava no desenho. Então, quando a gente volta à igreja primitiva, quando a gente volta aos primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século, quando a gente olha para a história lá para trás, nós precisamos olhar para a gente pensar como nós estamos. Será que hoje, 2024, nós estamos muito distante desse protótipo, desse gabarito? Será que olhando para a igreja primitiva, a igreja que se inicia a partir da ressurreição de Jesus, será que a gente pensando neles, no dia a dia deles, no comportamento deles, será que a gente se parece com eles ou será que a gente perdeu a forma? Então, o intuito de se voltar à história é fazer algumas perguntas. Pensando nessa igreja primitiva de Atos, capítulo 2, 42 ao 47, que nós lemos, a gente faz algumas perguntas. Como viviam os primeiros cristãos?
Como se comportavam? Qual era a rotina deles? Como que era a rotina dos primeiros cristãos? Como que era o comportamento dos primeiros cristãos? Então, essas perguntas vêm a nós. E quando a gente volta ao texto, no versículo 42, a gente tem um pouco do que, como eles viviam, qual era a rotina deles, como eles se comportavam. E qual era o primeiro comportamento? Essa igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Eu aprendi que perseverar é a junção de duas palavras, firmeza e constância. Eles estavam firmes e constantes na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é aquilo que traz as bases do que Cristo ensinou. É aquilo que a gente não pode abrir mão. Então, essa igreja primitiva, um dos seus comportamentos era perseverar na doutrina dos apóstolos. O que mais eles faziam? O texto diz que eles também faziam o quê? Perseveravam aonde? Na comunhão. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam em estar junto. Eles eram firmes e constantes em estar juntos. E no que mais eles perseveravam? No partir do pão e nas orações. Essa era a rotina dessa igreja. Versículo 43 continua, diz que em cada alma havia temor. É interessante você falar coletivamente sobre uma coisa pessoal. Mas era coisa tão visível naquela igreja que o escritor teve coragem de dizer que em cada alma daquelas havia temor. Ele não tinha como olhar o que elas estavam sentindo, mas pelo que ele via, por aquela perseverança na doutrina, pela comunhão, pelo partir do pão e pelas orações, ele disse, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44. Olha a rotina deles. Todos os que creram estavam juntos. Todos. Não é alguns. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. Gente, que loucura. Tinham tudo em comum. A geladeira não era só minha, era nossa. Sabe, o carro não era só meu, era nosso. Tudo era em comum, tudo era partilhado. Que loucura pensar nisso. Tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens. Isso era espontâneo, não era obrigatório. Distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles viam a necessidade, vamos vender, vamos fazer alguma coisa. Alguém tem necessidade, vamos socorrer. Versículo 46, a rotina continua. Diariamente perseveravam, eu acho interessante isso, diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente. Não é terça e quinta e domingo. Era diariamente. Unânimes. E olha essa palavra, quando eu estava estudando, eu falei, quando eu vi essa, unânimes. Gente, unanimidade é maioria. Unânimes. Olha só, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Partiam, além disso, partiam, ia lá, vamos partir o pão, vamos estar juntos, vamos estar em comunhão. Partiam em casa e tomavam as suas refeições com o quê? Alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, não era o curso do pastor, do apóstolo, que fazia com que a igreja enchia. Não é as dicas de fulano de A, de B ou C, e da igreja A, B ou C, que fazia com que a igreja enchia. Não, era o Senhor que acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a rotina desses irmãos. Talvez você esteja falando, pastor, mas como que a gente faz isso hoje?
E, de fato, é preciso ter cuidado, sim. Porque nós poderíamos ser levados a largar tudo. Há alguns que defendem a ideia de que essa postura foi a causa da necessidade que a igreja de Jerusalém passou. Porque eles estavam vivendo na iminência tão grande da volta do Senhor, que eles começaram a viver como se o Senhor fosse voltar amanhã. Algumas vezes até hoje. Então, eles viviam nisso, então, para eles, agora não importava mais nada, eu vendo tudo, entrego tudo, eu reparto tudo. Alguns defendem que a necessidade que, posteriormente, a igreja de Jerusalém passou e precisou de ajuda, foi oriundo dessa postura iminente deles. É claro que a gente talvez não consiga aplicar totalmente esse gabarito. É claro que talvez a gente não consiga nos desfazer de tudo para socorrer. Há muitas questões que envolvem, há muitas questões legais, há muitas questões que nossa realidade atual não consegue entender. Mas, ao mesmo tempo, que haja em nós um pouco desse desejo de nos parecer com essa igreja. Porque se nós estivéssemos bem, se nós estivéssemos muito bem, nós poderíamos até ignorar. Mas eu sinto que muitos dos nossos encontros, muitas das nossas refeições, estão carentes dessa alegria e singeleza de coração. Eu estou com muita vontade de ter refeições banhadas à alegria e singeleza de coração. Então, vale a pena a gente olhar para isso aqui. Eu queria destacar, entre tantas coisas, a comunhão, o estar junto, o desejo de estar juntos, o desejo de pensar que hoje a nossa realidade é tão distante da deles. Hoje o que está em jogo não é o nosso pescoço. Hoje nós não temos o risco ainda de sermos decapitados ou de sermos afastados dos nossos filhos. Hoje de manhã, na escola bíblica, eu orava e agradecia junto com os irmãos pela liberdade que temos de termos Bíblias de todas as cores, de todos os tipos, de todas as versões e termos um ambiente livre para a gente estudar as Escrituras. E eu falava para eles, às vezes a gente pensa que essa é uma realidade do mundo, mas não é. Há muitos irmãos que creem em Jesus, mas que não podem expressar sua fé publicamente. Há muitos irmãos que, quando recebem uma caixa de Bíblia, eles ficam como se estivessem famintos, desesperados, porque eles nunca conseguiram ter uma Bíblia completa em suas mãos. Há muitos irmãos que cultuam não como nós, gritando, cantando alto, mas pequenos sussurros, empurrões, em lugares escondidos, porque eles não podem expressar sua fé publicamente. Então, irmãos, olhando para tudo isso aqui, destacando o estar junto, destacando a comunhão, o partir do pão, destacando esse unânimes no templo, eu queria te chamar para isso. Eu queria te chamar para, não precisa ser tudo isso, mas que seja um pouco disso. Um pouco desse anseio, um pouco dessa unanimidade. Nós não somos unânimes no templo. Às vezes eu fico em crise pensando em quantos de vocês nunca pisaram aqui num culto de quinta-feira, por exemplo. Sabe, você entender do que você faz parte, você entender que você tem uma igreja local que Deus te colocou, você entender que você tem uma história, você entender que você não está solto no mundo, você tem um grupo, você tem uma família. Família sente saudade, família quer estar junto, família quer estar na mesa. Muitos de vocês têm mais a família de Cristo do que a família de sangue. Sabe, eu estava pensando nisso e eu falei, Senhor, eles eram unânimes no templo. E nós não somos unânimes, nós somos a minoria. Nesse desejo, tudo se torna prioridade para a gente, mais importante do que estar junto. Tudo se torna mais colorido, mais importante. Alguém disse, se você não tiver prioridade, você nunca vai ter tempo.
Se você não colocar como prioridade, você nunca vai conseguir fazer nada. Se a igreja para você for qualquer coisa, nunca será importante estar aqui. E a gente tem todo um cuidado, nossas programações não podem ser sequenciais. Nós vamos ter o aniversário da igreja, dia 5, 6 e 7 de julho, e já estamos pensando como que o pessoal vai se comportar, porque nada nosso pode ser sequencial, porque a gente fica muito cansado, a gente não suporta dias sequenciais, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, a gente não suporta domingo de manhã, domingo à noite, porque talvez a gente não tenha entendido a importância que é estarmos juntos, como foi um preço pago e muito alto para que nós pudéssemos ter a liberdade que nós temos. Talvez a gente não tenha consciência o que significa cultuar juntos, talvez a gente não tenha consciência o que significa não estar solto no mundo. Eu sou um defensor da igreja local. Tenho parentes que não congregam. Tenho parentes que são críticos à igreja, porque eles olham os problemas, eles olham os escândalos e eles generalizam. E eles esquecem do que aconteceu com o profeta Elias, a síndrome do profeta Elias, que começou a ver problemas, falou assim, eu não quero mais saber de ministério, não quero saber de mais nada. Por que você está assim? Eu quero morrer. Por quê? Porque mataram todos os seus profetas, ninguém está obedecendo nada, só sobrou eu. E ele ouviu de Deus, Elias, tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Tem 7.000 joelhos que não se corromperam. Você não é o único. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar e pedir a Deus, Senhor, nos dá essa consciência. Toda vez que a gente entrar por essas portas, às vezes eu fico orando, Senhor, me dá a sensação que eu tive quando a gente entrou nesse lugar para inaugurar, que ainda não tinha nem piso direito, mas tudo era lindo, porque a gente estava vivendo um sonho. Nos faz sentir aquela sensação de olhar tudo como novidade. Nos faz sentir aquela sensação de festejar por tudo. Eu lembro da reação da igreja, quando a gente apagou as luzes e acendeu as luzes de LED na lateral. A igreja, cadê essa sensação de saber que nós podemos ter pessoas junto da gente? E eu defendo a igreja porque eu lembro que nos momentos mais tristes da minha vida e da minha família, foram os irmãos que nos socorreram. Eu nunca vi a rua tão cheia, eu nunca vi minha casa tão cheia de gente, eu nunca vi pessoas tão prontas para nos socorrer, como no momento da adversidade, como no momento da luta, e também como no momento de alegrar, de festejar uma conquista. Sabe, a gente precisa voltar a ter essa consciência. Eu lembro quando Mary estava com essa dificuldade de se locomover, fazendo tratamento, e quando ela via a gente sair de casa para ir para a igreja, Mary algumas vezes começava a chorar. E uma das vezes que ela chorou muito foi exatamente no culto que a gente saiu daqui. Lembra que eu chamei todo mundo para a gente ir lá e fizemos lá uma serenata para ela? Eu nem sabia que antes ela tinha chorado porque viu o pessoal vir para o culto. Depois minha mãe falou, alguém te contou? Eu falei, não. Aí ela, meu Deus, ela chorou muito, e é muito bom ter você aqui com a gente hoje, Mary. Se você perguntar para a Mary, o que mais ela queria era poder estar aqui. É poder estar junto. Por que ela está aqui, gente? Por que ela veio mesmo se reabilitando ainda? Por que ela saiu de casa e está aqui? Porque ela entende o quanto é importante. O quanto isso gera vida. Eu vejo gente lutando contra a depressão. Eu vejo gente lutando contra a síndrome do pânico. E eu sei o que é isso porque eu já tive. Mas essas mesmas pessoas se isolam. Gente, não tem coisa mais
maravilhosa para todos esses sintomas do que gente, do que ter cheiro de gente, do que andar com gente, do que desabafar com gente. Se você se isola, o seu mundo desaba, mas se você tem alguém para te ouvir, irmãos, você começa a entender que você não está sozinho, que tem gente que está ali, intercedendo pela tua vida, mesmo que às vezes a gente na tentativa de ajudar, a gente mais atrapalha, não importa. É muito bom saber que nós não estamos sozinhos. Eu queria trazer para a gente orar 5 benefícios da comunhão, de estar juntos. 5. O primeiro deles é o encorajamento. O encorajamento. Quando estamos sozinhos, isolados, facilmente caímos no desespero diante das dificuldades da vida. Gente, se a gente não tem esse contato, a gente vai se desencorajando. Quem às vezes eu pego muito para me encorajar é Ronaldo. Cadê Ronaldo? Ronaldo está onde? Está lá atrás trabalhando. Às vezes eu olho para Ronaldo, hoje foi um dia, ele olhou para mim, pastor, o senhor está falando ali, eu estava sentindo isso tudo. Eu falei, é mesmo, Ronaldo, também. Aí a gente vai, começa a conversar, a gente começa a chorar junto, a gente ora. Sabe, a gente é encorajado. Está eu na Bahia, primeiro dia de férias da casa dos meus pais na Bahia. Cismei que o meu dente siso estava doendo. Durante toda a viagem, cara, esse dente está latejando, está estranho, esse dente vai me dar trabalho. Imagina extrair um siso de férias, a loucura que vai ser aqui, como que vai ser isso? E aquilo começou a entrar na minha cabeça. Acho que quando você entra de férias, é um momento muito perigoso, muita gente relata isso, de ter síndrome do pânico, de ter crise de ansiedade, porque você está na correria, você relaxa, é a hora que vem. E o que foi o meu gatilho? O meu dente. Cismei. Está doendo, acho que está doendo, acho que está. Aí ficava passando a língua, está doendo, não tinha nada no dente. Está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, e não sei o quê. Minha esposa já me olhando assim, que ela fica, o que foi? E tal. Não, nada não, mas que eu estou achando que esse dente vai me dar problema. Ela, meu filho, relaxa, filho. Esse dente vai no dentista aí, onde for, vamos embora. Estamos de férias. Irmãos, teve uma hora que eu cheguei no primeiro dia na casa do meu pai e minha mãe. Estou na sala, daqui a pouco veio um negócio, uma ansiedade, um negócio doido. Cismei com aquilo, cara. Por isso que é muito séria essa coisa de aconselhar. Se você não passou algumas situações, você pode menosprezar as dores de alguém, a dor de alguém que parece muito pequena. Você só vai ser um bom conselheiro se você saber entender que aquela dor daquela pessoa que aparentemente é pequena para você, para aquela pessoa é muito grande. Se você não entender isso, e isso só a vida ensina, quando você cai, quando você se arrebenta, quando você perde alguém que você ama, você começa a conseguir entender isso. Mas na minha cabeça, eu sei que talvez aquilo não fosse o que realmente estava me preocupando, mas aquilo foi o gatilho para me tirar da paz que eu estava. E eu entrei dentro do quarto. E só lembrei de Elias. Falei assim, vou ligar para Elias. Elias, está acontecendo isso. E Elias trabalhando. Elias, está acontecendo isso. Cismei que vou ter problema com esse dente. Elias, meu Deus, e agora? E isso vai para fechar. Se eu tiver que extrair, vai demorar 10 dias. Da outra vez foi assim. Aí Elias, pastor, agora eu vou falar Davi, respira, vai, respira aí. Olha, é isso. Se tiver que fazer, você vai. Lá em Valença tem dentista. Você vai, você resolve, você extrai, vai ficar tudo bem, você toma remédio, mas uma coisa certa, descansa o teu coração. Eu vou estar orando, vou orar por você. Aí orou, acabou. Enxuga a lágrima, enxuga. Aí voltei. É bom saber que tem gente que nos encoraja. Tem gente que nos levanta. Tem gente que diz, olha, não pare com isso. Não desista. Não esmoreça. É muito importante. 1 Pedro 5, 8 e 9, ele vai dizer... Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resista-lhe, permanecendo firmes na fé. E é o final desse 1 Pedro 5 e 9 que eu amo. Olha o que ele diz.
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando os mesmos sofrimentos. Quando você tem alguém, e quando você pode ouvir alguém que é semelhante a você, que tem os mesmos medos, ou outros medos, mas que são medos, você começa a entender que você não é o único. A pior sensação é você se sentir único naquilo. Sempre que eu vejo um pai e uma mãe vir até mim e falar, pastor, meu filho está me dando mau trabalho, eu falei, você não é a única. Você não é o único pai que está passando por isso. Você não é a única mãe que está passando por isso. Por que eu gosto de fazer isso? Porque a pessoa começa na crise, começa a achar que só a sua família, só o seu filho, só o seu marido, só a sua casa. E quando você traz a realidade, a pessoa, ai que bom, eu não sou alguma coisa, eu sou gente. E só tem problema quem é a gente. Então esse encorajamento é que você encontra quando você está junto. Você é encorajado. Segunda coisa, segundo benefício da comunhão, crescimento. Edificar significa construir. Quando vivemos em comunhão com nossos irmãos, ajudamos uns aos outros a crescer e a ficar maduros. Eu falava agora com os líderes, diáconos lá na reunião. Efésios 4:11, olha o que diz. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia, esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Eu amo esse final. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando cada parte, que é a igreja, realiza a sua função, a igreja cresce. Quando você deixa de realizar o seu papel como membro do corpo, a igreja sofre. Nós juntos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós aprendemos com a sua experiência, com a sua história, com o seu testemunho, com o meu testemunho. Nós vamos crescendo na fé, amadurecendo, deixando as coisas de menino, aprendendo, avançando. Terceiro benefício da comunhão entre irmãos, ajuda. Ajuda. Ser cristão não é fácil, enfrentamos muitos desafios, dificuldades e tentações. Mas em Jesus encontramos a ajuda que precisamos para vencer. Em muitas situações, Ele usa outros cristãos para nos ajudar. Lá em Atos 2:44, que nós lemos, diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Gálatas 6:2, olha o que diz Gálatas 6:2, leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Nós podemos sim carregar o fardo um dos outros, tirar o peso, tirar a angústia, dizer, olha, você não está sozinho. Como eu falei para a mãe de Alexandre, que eu estou feliz de ver a senhora aqui hoje, a senhora não está sozinha. A senhora não está sozinha. E é muito bom saber que a senhora veio hoje. E essas irmãs vão estar do teu lado para te sustentar. Tem um lugar vazio do seu lado aí? Quem pode ficar ali do ladinho dela? Cristina já está ali. Olha aí, Raquel já está ali. Dá um abraço nela. A senhora não está sozinha. A sua posição é muito difícil. Porque, às vezes, quando a gente tem um filho que perde alguém, a gente engole o choro para que o filho fique de pé. Ela tem engolido o choro, engolindo as dores dela, para ver o filho dela de pé. Mas a irmã não está sozinha.
A irmã não está sozinha. A comunhão faz nos ajudar. Outro benefício, quarto, a força. Força, nós vamos crescendo, nos fortalecendo mutuamente. Eclesiastes 4:9 diz o seguinte, Eclesiastes 4:9, é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Estar sozinho é horrível, irmãos. Quando Jesus falou que não era bom que o homem estivesse só, ele não estava falando só de casamento, não. Eclesiastes aqui é muito usado em casamento, mas aqui não está falando só de casamento, de casal, não. Olha só, é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Lá no estaleiro, ninguém pode trabalhar sozinho. É proibido trabalhar sozinho. Os apóstolos não saíam sozinhos nas suas missões. Paulo tinha pessoas do lado dele, Silas, Barnabé, pessoas que o acompanhavam. Aqui também disse, 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós, juntos, temos força. Agora, na reunião, falei algo para os líderes, eles falaram, nós vamos fazer alguma coisa, pastor. Nós vamos nos mobilizar e vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque juntos nós somos fortes. Quinto e último benefício da comunhão é o amor. Ele disse, olha, todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. O amor faz com que a gente viva o maior de todos os mandamentos. O amor é aquilo que nos restaura, é aquilo que cobre uma multidão de pecados. O amor é aquilo que nos impulsiona. Meu pai às vezes falava assim, filho, a pior coisa que tem é conhecer muita gente. Quanto mais a gente conhece gente, mais a gente vai se preocupar com gente. E quando as pessoas a gente perder, mais a gente vai sofrer. Só que é impossível não viver para as pessoas. É impossível não pensar em gente. Tem horas que a gente até tenta. Tem horas que chega cada coisa para mim, que eu finjo que não escutei, e eu tento fazer de conta que não é comigo, mas daqui a pouco aquilo vem parar no meu colo de qualquer jeito. Porque Deus nos colocou aqui para nos deixar gastar por gente. Ele foi ferido. Ele foi pisado e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que Ele espera de você e de mim é que a gente tenha marcas que não são necessariamente nossas, mas que são dos nossos irmãos. Eu sei que às vezes é horrível. Eu sei que às vezes, para quem já está machucado da vida, é horrível. Eu sei que se a gente pudesse, a gente se preservava. Às vezes eu falei para alguém assim, poxa, hoje eu não preciso, né? Você não viu aonde é o enterro? Não é da nossa igreja. E é lá no Maruí. Hoje eu não preciso. Aí eu esperando ouvir. É verdade, meu irmão. Não faz isso não, fica aqui. A pessoa fosse, você precisa aí. As pessoas estão te esperando. Estão esperando uma palavra, estão esperando um abraço. Deus vai te dar força. Deus vai te sustentar. Vai lá. Eu vou com você. Vou chamar mais alguém para ir. Você vai conseguir. Nós não podemos nos esquivar de estender a mão para os nossos irmãos. Hoje eu queria pedir a você, em nome de Jesus,
que você voltasse os olhos para essa igreja primitiva e que a gente extraísse uma das características maravilhosas que ela tinha, que é o desejo de permanecer juntos.